connection. A Argentina capotada, a Ucrânia facada, Gaza soterrada, Biden empalhado. Boa noite, obrigado pela sua companhia. Estamos com o time de sempre, Caio, Diogo, Bruno, Sil e nossa convidada Michele Prado, especialista em extremismos. Bruno, vamos começar com você. Na capotada do Milei, qual é o tamanho da motosserra? É grande, profunda e dolorosa. Ah. Eles estão com uma tremenda enrascada, né? Já nesses primeiros dias eles anunciaram uma série de mudanças, foram 10 grandes medidas econômicas. Não sei se eu vou conseguir listar todas elas aqui, mas as mais marcantes, eles reduziram sensivelmente os ministérios, igualzinho ao Brasil. Lá no caso de 18 para 9, só que no Brasil foi de, acho que, 20 para 30. Em 9. Para 39. 38, 39. 38, O Lula 39. tem que criar mais 2. Desvalorizaram a moeda, já fez um plano de possíveis demissões. O fato é que ele está gerenciando ali uma panela de pressão. Os piqueteiros já falaram que vão para a rua agora, dia 19 e 20. Para quem não sabe, os piqueteiros é a turma da bagunça que vai protestar. O interessante é que ele falou na posse, é o seguinte, estagflação. Você ouviu essa expressão? Que é estagnação com inflação. Então ele reconhece que as coisas vão piorar. Eu acho importante falar isso para as pessoas. Agora, ele também não tem muita medida. Ele não tem muita margem. Mas onde isso já deu certo? Deu certo que pelo menos é uma tentativa. Mas onde, em que país, em que experiência que tivesse, um país que tinha os mesmos números da Argentina e de repente fizeram essa mágica dele e deu certo? É porque nunca existem exatamente os mesmos números, mas no Brasil, não vamos muito longe, gestão FHC 1999, o país economicamente falando, o lado fiscal estava estragado. Eles fizeram uma mudança relativamente radical e começou a surtir efeito um ano e meio depois. Então é comparável ao FHC? De uma certa forma. O problema argentino é um pouco, talvez, maior, porque a economia é menor, a população é menor, ele tem talvez menos recurso, mas é muito semelhante ao que aconteceu com o Brasil em algum grau naquele 99 com o real. Então, quer dizer, tem chance de dar certo? Tem chance. Mas daqui 2 anos, 10 anos, 5 anos? Depende, é muito difícil dizer. E o que é dar certo? A inflação ir a 4% e o país prosperar? Já é bem melhor. O Brasil está 5,5%? Depende o quanto, é igual remédio, depende o quanto você tolera que as mudanças sejam feitas. Se a população tolerar... No caso do Brasil, depois do pacotão, veio o Lula, né? Exato. Então, no caso da Argentina, o risco é voltar ao peronismo. Se for muito doloroso, e com o grau de mobilização sindical do peronismo, que, por tradição, eles são muito ruins para governar e são ótimos para impedir que os outros governem. Caio, o bom hoje é que o Milei está surfando os 55% de aprovação, a aprovação dos mais jovens, e ele está sendo pelo menos transparente. Eu tenho uma visão otimista, saber se vai se resolver em 4 anos. A grande pergunta é, ele vai conseguir ficar os 4 anos? Já falam que o Caputo... É uma proeza argentina. Acabar o governo é uma proeza argentina. Falam que o Caputo está lá por 6 meses a 1 ano, que ele próprio não vai querer, mas a minha visão, a gente tem uma tese, quando a gente compra empresa de origem familiar no Private Equity, a gente sempre põe o primeiro CEO já sabendo que ele vai levar porrada e vai durar ali 1 ano e depois a gente vai ter que tirar para pôr aquele segundo cara que realmente vai ficar mais tempo. A gente já até contrata e o cara já sabe, ele sabe, eu vou ficar aqui, vou apanhar para caramba e vou desbravar o terreno. Caio, o Biden vai serrar o Bibi? Não, o Bibi sim, eu espero que serre em algum momento, mas o que ele está fazendo agora, o Biden tem urgências geopolíticas e pessoais, que é o apoio a Israel, e tem urgências domésticas, tem a frente interna. Ele tem que dar uma apaziguada numa parte da base democrata. E também tem opinião pública em geral no mundo. Então, ele deu um toque para Israel, digamos, calibrar os bombardeios e mais ou menos dar como encerrado essa fase de alta intensidade da guerra. É isso que ele está fazendo agora, o Biden, e de certa maneira é o que interessa a Israel, porque Israel não pode manter 350 mil reservistas
ali na frente de batalha, seja no Líbano, na fronteira com o Líbano, ou em Gaza. Então, é uma questão de semanas Israel realmente mudar as táticas de guerra para uma coisa de mais baixa intensidade, com menos tropas em Gaza. O que ele está fazendo, muito importante agora, o Biden, é dar um chega para lá no Netanyahu. A provocação nesses dias foi do Netanyahu. Ele quer bater no Biden, como ele batia no Obama. E isso não tem sentido. Então o Biden já está de olho no futuro, o day after. E o Netanyahu não tem day after. Acabou a guerra, ele acabou. E o próprio líder da oposição, o Gantz, já mandou o próprio Netanyahu calar a boca e parar de fabricar intriga com o Biden, que é o grande aliado de Israel. O Netanyahu, ele quer continuar a botar fogo no circo, porque é assim que ele espera sobreviver politicamente. O Biden acusa Israel, muito corretamente, de bombardeios indiscriminados. Ele não tem coragem de usar a expressão terrorismo de Estado, porque os americanos têm culpa no cartório. Eles já praticaram esse tipo de terrorismo no Camboja, no Vietnã, em outras guerras. Mas a expressão terrorismo de Estado nasceu na França para se referir aos abusos do Estado, que estava governando e mandou afogar 15 mil mulheres lá em Nantes, entre outros episódios para sufocar quem estava resistindo aos revolucionários. Depois a expressão sofreu outras adaptações. O Diogo, quem vai dar a primeira facada e a última na Ucrânia? Bom, a Ucrânia recebe facadas todos os dias, né? Na verdade, já teria morrido, ensanguentado o país se não fosse aquele homenzinho extraordinário que é o Zelensky. A gente vê o que ele faz. Quando os Estados Unidos estavam ali na bica de afundar o pacote de ajuda militar de 61 bilhões de dólares para a Ucrânia, ele pegou a malinha dele, passou pela Argentina e se mandou para Washington, se reuniu com todas as pessoas ali, todas as pessoas que contam, articulou uma série de medidas, entre sanções contra os russos, um acordo com os fabricantes de armamentos dos Estados Unidos, e fez uma pressão muito bem feita, inclusive na imprensa, para obter esse dinheiro. É bem provável que alguma coisa seja feita. Fez a mesma coisa na Europa, quando estava tudo despencando, a Hungria fazendo chantagem com a Europa, ele conseguiu essa articulação para que a Hungria se abstivesse da votação da entrada, do ingresso, o começo desse ingresso da Ucrânia na União Europeia, e foi um sucesso. Quer dizer, a Ucrânia já está com um pé e meio dentro da União Europeia. Falta o pacote de 50 bilhões de euros, sempre ali dinheiro novamente. Estou falando demais, né? Mas sempre um pacotão que vai ser, cujo obstáculo principal é sempre o Orbán, e vai ser escamoteado de alguma maneira, provavelmente dando um monte de dinheiro para o Orbán também. Olha, Eu mandaria o Orbán para a frente russa o mais cedo possível. O Diogo, você deu um recado muito bem dado. Agora, a grande canalice dos republicanos, eu acho que o dinheiro vai sair. É que 94% desses 60 bi e desse dinheiro que os americanos manda para a Ucrânia, voltam para cá. Os ucranianos pegam 100 bi, ficam com 6 para emergências lá, para coisa, e 94 eles compram em armas americanas. Mas, Lucas, os republicanos sabem perfeitamente disso. Pois é que eles têm uma bandeira eleitoral fabulosa, que é imigração ilegal. Exatamente. Então, eles condicionam o envio de dinheiro para a Ucrânia e para Israel a investimento nas fronteiras. Isso daí vai render votos. Tem essa chantagem. É uma chantagem eleitoral. Mas se o Biden devia chegar na televisão e explicar, olha aqui, 94% do que a gente manda volta para nós. Aí o americano entende essa linguagem. Mas, Lucas, o Biden deveria investir na fronteira também. Não, também tem. Aí ele vai pegar um rachucho aí, vai chegar a um acordo, eu acho que vai dar certo, porque ele vai dar grana também para a fronteira. Ele deveria ter tomado iniciativa, ele perdeu a iniciativa.
e se ferrou nas pesquisas porque perdeu a iniciativa. Se ele tivesse tomado a frente dessa batalha interna também, eu acho que ele teria sido beneficiado. Provável. Mas tem um problema aí, Lucas. Os americanos são, por tradição, isolacionistas em política externa, e com o Iraque, o fiasco do Iraque, isso agravou. Olha, em 1940, a maioria dos senadores republicanos votaram contra a ajuda do Roosevelt ao Churchill. Para dar uma ideia, contra o Hitler. Mesmo assim, só quando os americanos foram atacados pelo Japão, que o país mudou. Os americanos são isolacionistas. Avança isso aí, os senadores republicanos aprovaram. Nenhuma pesquisa de opinião confirma isso. A maioria dos americanos apoia o investimento militar na Ucrânia e em Israel. A maioria dos americanos. Já está empatado. Já está empatado. Os republicanos, que o cara diz que nunca apoiaram, os republicanos apoiaram a guerra do Iraque, apoiaram a guerra do Vietnã, apoiaram essas guerras todas. Como é que são isolacionistas? Claro. Conversa com a boi dormir. Não, evidente que os americanos... Não, os americanos só entram na guerra quando eles são diretamente atacados. No caso do Vietnã, isso foi forjado pelo Johnson, que houve ataque contra navio americano. E no caso do Iraque, foi na sequência do 11 de setembro. Os americanos só se metem em guerra quando se sentem atacados. Claro que não é conversa própria. Sempre foi assim. Eles, quando não são atacados, eles não querem entrar na guerra. Estou dizendo foi aqui, Pearl Harbor, foi isso. E os apoiam as guerras. O problema do Bush foi para o Iraque. Claro que foram a favor. Ele mentiu, disse que havia armas destruídas. Por isso que eles entraram na guerra. Então, mentira, verdade. Eu estou dizendo que o americano, os republicanos também apoiam guerras. Não gostam de entrar, mas apoiam. Como assim? Essa história era contra o Roosevelt não podia entrar na guerra antes de Pearl Harbor. Os republicanos eram contra. O TikTok nos Estados Unidos vai levar uma facada ou uma serrada? Eu acho que ele leva uma facada. Não vai ter membro sendo cortado, não vai morrer, mas vai sangrar um pouquinho, né? Vai ter, o sangue do TikTok vai ser uma mudança nas políticas, provavelmente de detenção e uso de dados do usuário e tudo mais. Mas só para contextualizar o que está acontecendo, os republicanos, principalmente aqui nos Estados Unidos, estão querendo banir o TikTok do usuário comum. Já aconteceu, o Texas já aprovou lei banindo o uso por funcionários do Estado em equipamentos e redes do Estado, do governo. Então isso não pode acontecer, eles podem continuar usando nos seus equipamentos pessoais, mas Montana, por exemplo, outro estado aqui nos Estados Unidos, aprovou há alguns meses uma lei que entraria em, passou uma proposta de lei que entraria em vigor em janeiro. Ninguém mais pode utilizar o TikTok no estado. E isso já foi vetado por um juiz recentemente, dizendo que isso fere a primeira emenda, porque a liberdade de expressão está comprometida aí. Por que isso está acontecendo? O TikTok é um aplicativo chinês, né? O TikTok é um aplicativo chinês e os republicanos dizem, eles temem pela segurança nacional. Eles falam que os dados do usuário vão ser entregues para a China. Então, eles alegam que seja este o problema. Acontece que os Estados Unidos sempre tiveram, assim, até poucos anos atrás, uma lei que proibia que empresas estrangeiras tivessem uma emissora de TV aqui no país, muito para controle de conteúdo também. Hoje essa lei está mais frouxa, tem ainda algumas restrições, mas está bem mais fraca. Agora pensa num aplicativo chinês que tem 150 milhões de usuários que andam com isso no bolso o tempo todo e estão sendo informados através do aplicativo. Então, para mim, essa história de estamos com medo de segurança nacional é balela. Essa sim é história para boi dormir. O que eles estão com medo mesmo é da propaganda, é do tipo de informação que está sendo passada, porque o político em si não pode, é proibido de anunciar no TikTok. Então eles não têm controle sobre o conteúdo político, mas o que é espalhado entre o usuário está lá. Ok, o impeachment do Biden é para rir? Vai ser uma comédia? Tudo que envolve o atual Partido Republicano é sempre uma farsa perigosa, né? Tudo que envolve obviamente não tem sentido. Eles resolveram abrir o inquérito do impeachment e depois vão descobrir se tem eventualmente alguma evidência. Não tem não tem absolutamente nada agora que incrimine o Biden. É uma vergonha. O que nos deixa preocupados, eu falo na primeira pessoa do plural, porque eu sou pró-democracia, é o fato que mesmo
alguns raros deputados republicanos que são mais sensatos, moderados, eles cerraram fileiras com o comando do partido. O partido inteiro aprovou essa farsa, que esse inquérito do impeachment. Você tem que esperar que talvez seja um tiro pela culatra, como foi uma outra coisa vergonhosa dos republicanos, que foi o impeachment do Clinton, em 99, no caso Mônica Lewinsky, que resultou em aumento da popularidade do Clinton, porque era uma coisa tão absurda aquele impeachment por causa de um escândalo sexual dele, que não era um caso de impeachment, que isso talvez até ajude o Biden. Eu espero que isso aconteça. Não sei se você se lembra, trouxeram 2 caras para falar sobre os crimes do Biden. E os caras foram lá e falaram que o Biden não cometeu crime nenhum. Eles trouxeram os republicanos, botaram é uma bobagem. É claro que tudo isso ajuda no sentido de desviar as atenções dos crimes verdadeiros da presidência, que foram os crimes do Trump. Né? Então isso distrai um pouco as atenções quando o Biden está politicamente frágil. Né? O foco essa semana foi no impeachment do Biden. Mas o Jesus laranja está cada vez mais descascado, e essa semana mais ainda. Por que eles chamam o Trump de Jesus laranja? Primeiro ponto, lembrar que na metáfora do Jesus laranja, o Partido Republicano hoje é o Judas, porque eles estão crucificando, traindo a democracia e crucificando a democracia. Esse é o caso bem típico dos republicanos, que é o seguinte, isso está no livro da Liz Cheney, uma rara republicana íntegra, né? Aquela que não conseguiu a reeleição, que é o seguinte, lá na época do 6 de janeiro, quando tinha que certificar o nome do Biden como presidente em 2020, né? Teve lá um beijamão dos republicanos, tinham que assinar uma bobagem do documento dizendo que havia fraude na eleição. E um cara na fila para assinar, um deputado do Tennessee, disse, o que a gente faz pelo Jesus laranja, sabe? Temos que submeter essa bobagem, essa farsa, porque é isso aí. Nós temos medo dele, nós temos que ser leais ao chefe da máfia. Eu achei que fosse porque ele estava ressuscitando, porque ele morre, volta, né? Não, foi essa história do Caio é esse mesmo. É um bom apelido. Que ótimo. É um bom apelido, é um bom apelido. Ô Bruno, existe pouso suave em inflação? Você cai de 4, 3,5, 3,1, e o Jerome Powell é o piloto desse pouso suave? É um pouso suave? Tá parecendo um pouso suave e tá com ar de milagreiro mesmo, porque a gente, em geral, quando sai de inflação, a gente vai para recessão. E o que a gente está assistindo é que os números, se a gente pegar o pico da inflação em 2022 para o status agora, final de 23, a gente saiu de 9,1 de inflação nos Estados Unidos para 3,1. A inflação americana já é menor, já é mais baixa que a inflação no Brasil, com um crescimento maior. E depois pergunta por que o dólar se valoriza frente ao real. Então, é uma coisa inédita em vários aspectos. A velocidade com que a inflação caiu, as perspectivas de que os juros vai poder baixar já, eu arriscaria dizer, no final do primeiro semestre do ano que vem, início do segundo, o que é muito bom para o Brasil essa notícia, porque a realidade dessa história é que os juros de um país como o Brasil, ele não consegue ficar muito baixo se o juros americano estiver alto. Então, se o juros americano começar a cair, vai permitir que os juros do Brasil também caia. Alivia o custo da dívida de todos os países, a economia roda e tudo pode ser melhor. E ajuda o santo Biden. Sem dúvida. Muito. Falando nisso, assim, o Banco Central aqui é absolutamente independente. Mas todo mundo sabe que os democratas têm a visão seguinte: economia é o que elege o candidato. Então é uma corrida contra o tempo para que a economia entre no eixo e as coisas comecem a surtir efeito e do pior cara da face da Terra ele se transforme no grande herói e se beneficie disso. Essa é a melhor arma contra o Trump. Você sabe que esses números que estão hoje em vigor na economia não acontecem exatamente como tão parecidos há 50 anos. É uma coisa de 5 décadas. Eu ouvi falar isso na televisão, é verdade? É verdade no seguinte sentido. A gente é uma situação muito única, né? O fato de a gente ter tido inflação. Se a gente recuperar o que o Fed, o Powell falava há 1 ano e meio atrás, ele dizia o seguinte: é uma inflação momentânea motivada por escassez em algumas cadeias. Ele tinha razão, só que ele achava que ia durar alguns meses e durou 1 ano e meio.
mas é uma combinação muito atípica, não é um negócio frequente. E também tinha 1 trilhão e 900 bilhões do Biden que despejou a economia. Então, mas isso não significa que talvez não venha uma pequena recessão, mas se tiver, parece que é pequena. Isso, se nada acontecer, se a China não brigar com Taiwan, se o petróleo não subir, se tudo continuar acomodado. Um dos melhores números é que a economia cresce e o emprego também. Não tem uma queda grande de emprego. Tanto é que o último payroll não saiu tão baixo como deveria, né? Mas nesse caso foi uma boa notícia que foi má. A gente está no momento que a gente quer má notícias que são boas notícias. O Lucas está rezando para o Biden ser o Jesus da quarta idade. Já é santo. Esse cara já está lá. Ele não sabe que morreu, mas já morreu, está no céu. E é o cara que nos salva do demônio, que esse Jesus laranja é o capeta. Ele é o demônio. Essa piada não é boa, não, que ele está no céu, não é uma boa não é um bom sonho de campanha. Mas é porque ele não sabe, mas ele já está lá. Depois das boas notícias econômicas, a gente volta no próximo bloco com os apuros econômicos do Putin. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Class. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma relação melhor com o seu dinheiro. Tudo isso num só lugar, com um time de especialistas de ponta. Listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente, você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo agora na sua tela. BMC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com o Caio, o Diogo, o Bruno e a Sil e a escassez russa com a fartura americana. O Putin, Diogo, parece que está conseguindo, ele disse na entrevista de 4 horas, monumental, mostrar a saúde dele comparado com a fragilidade do Biden, ele está conseguindo restaurar o Império Soviético. Agora, parece que ele está restaurando a parte podre, a parte da miséria. Por que tanta fila para comprar ovo e frango? E falta combustível? Bom, na entrevista ele monologou com ele mesmo, né? com a duplicata dele feita pela inteligência artificial, para dar uma ideia das pessoas com as quais ele dialoga. As outras ele normalmente assassina, envenenando ou esconde nas prisões, nas catacumbas das prisões russas. O Navalny, a gente desapareceu assim de uma hora para outra. Não é só um problema de fila para ovo, né? É um problema maior. Como a gente viu na União Soviética, tem um problema moral gigantesco, incontornável. Essa ditadura apodreceu, extremamente corrupta, perdeu uma guerra porque é corrupta. A derrota na Ucrânia, ou a incapacidade de conquistar a Ucrânia, segundo todos os relatos que foram feitos até hoje, foi causada por essa enorme corrupção,
porque os armamentos não valem nada, porque a hierarquia militar é toda uma vagabundagem tremenda que só serve para roubar. Então, é um regime apodrecido. No caso do regime soviético, ficou lá aterrorizando as pessoas por décadas. O Putin vai bater o recorde do Stalin de permanência no poder. Mas o apodrecimento que corrói a sociedade russa por dentro é irreversível e é estranho, né? Que o país que fez a revolução é o país mais conservador, mais reacionário e mais incapaz de tirar do poder uma pessoa, uma figura tão nefasta quanto o Putin. É um apodrecimento do país inteiro e não tem conserto, não vai ter conserto tão cedo. Você mencionou o Navalny aí no começo da sua resposta, e o Navalny sumiu da prisão. Ele está desaparecido há vários dias, ninguém sabe onde ele está. Se fosse candidato, provavelmente ganharia a eleição. Agora, não vi ainda, só vi na televisão americana em alguns lugares. Na Rússia tem, principalmente em Moscou, uma campanha com os painéis enormes, painéis do governo, com um negócio de fim de ano, desejando um feliz ano novo. E tem um códigozinho desses que a gente põe para identificar e abrir, pedir em restaurante. Se você abre esse código, é uma mensagem. Isso é fantástico. Como é que eles conseguiram plantar isso dentro do coisa russo, dentro do sistema russo de notícia, de propaganda? Eles plantaram esse código dizendo: vote contra o Putin. É uma campanha do Navalny. Por isso é que ele deve ter levado uma sumida aí. Vamos tomar que ele esteja vivo. O Sil, na Rússia, a TV do Putin mostra o tempo todo loja americana sendo roubada. Lá na TV do Putin e na Fox, que também reproduz que é filial da TV russa essa invasão. Agora, existe essa invasão ou é uma campanha contra o Biden e os imigrantes? Existe. Existe a invasão, mas é uma campanha. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que está acontecendo é assim, existe um movimento de roubos em lojas aqui nos varejistas, tá uma coisa relativamente grande, que está acontecendo em lojas de luxo. Eles destroem todo tipo de varejo, né? Todas as indústrias e em todo tamanho de loja. Destroem vitrine e tudo mais, e depois vão vender o que eles compram em marketplaces tipo do Facebook, do eBay, e da Amazon. Então é um negócio que está feio. Acontece que o dado que está sendo divulgado é um dado que não está correto. Quando a gente olha os 24 estados que têm as cidades principais com grandes varejistas, parece que o número cresceu, mas se a gente tira Nova York, que é onde tem um foco enorme de atenção por grandes varejistas, porque é uma cidade que todo mundo... tem muito roubo. Mas quando você tira Nova York, o índice caiu, na verdade, em relação à pré-pandemia, aos dados de 2019. Verdade. Então, Nova York é o que a gente chama de um outlier aí. Em Nova York, isso sim aumentou. Nos outros estados, isso não aumentou. Então, tem algumas razões. Não aparece na Fox, nem na TV. Não é o que a notícia está contando. Então, o que eles estão fazendo... Por que a gente está com essa impressão que está aumentando? Primeiro que redes sociais, as pessoas têm filmado mais e têm falado mais. Nova York, como eu falei, é um foco de atenção. Agora, os mais conservadores estão usando desse fato também para colocar em evidência o governo Biden não tendo controle sobre o caos que está acontecendo, principalmente em estados mais liberais. Então, isso é uma razão. E a outra razão é que os próprios varejistas têm espalhado isso para justificar e não ter entregue os números, o prejuízo que foi real esse ano. Mas E é culpa dos imigrantes. O Biden não fecha a fronteira, entra os imigrantes... rouba. Então o imigrante rouba. O imigrante rouba e o Biden não está controlando o caos. Mas essa dinâmica não são só nos estados que a lei foi afrouxada? Não. Eu achei que estava localizado nos estados democratas. Mas está mais baixo. Então, porque na Flórida não tem isso. Não pode entrar que você vai preso. Você pegar uma escova de dente, você está lascado. Mas é justamente porque são os estados mais liberais, sim, têm leis um pouco afrouxadas, mas não tem uma realidade de um aumento real. Você está acreditando na campanha. Do DeSantis. Não tem. Diminuiu. O que aumentou foi o número de carros roubados, mais de 100% de aumento, e de assassinatos. A repressão policial funciona contra ladrão.
Isso é um fato. Lógico. E é um problema da esquerda. A esquerda não reprime. E perde eleição por causa disso. Perde eleição na Europa. A gente conversou isso a semana passada. Existe um problema real. Não dá para escamotear o problema dizendo que é só propaganda. Não é só propaganda. Existe um problema real, como disse a Sil, aliás. Existe um problema real que é identificado também com a imigração ilegal e com a falta de repressão. Mas o dado que os dados importante que estão errados, que caiu de 19 para cá, caiu 7%. Caiu. Eu entendi, mas é inaceitável de qualquer maneira. Quando você começa a mostrar um negócio, agora, por exemplo, tem uma onda aqui na Itália contra o feminicídio, porque foi morta uma garota pelo namorado. Quando você vê os números, o número de feminicídios diminuiu em relação ao ano passado, mas há um clamor popular contra isso, que é saudável, que é bom, porque qualquer feminicídio é inaceitável. E a mesma coisa vale para saque, para roubo, para... É importante reprimir todo tipo de crime, né? A gente concorda com isso. Quem não... Ô, Caio, como é que vai lá no Paraíso Índia? Não tem nem feminicídio, não tem roubo. Opa. Como é que está tudo? Você tem tudo isso, mas por que vai tudo bem para o Modi? Mas é o seguinte, o Narendra Modi tem nesse momento, isso é uma democracia defeituosa a Índia, mas você pode confiar nas pesquisas de opinião. Ele tem 70% de aprovação popular e está surfando para ser reeleito para o 3º mandato no ano que vem. O Modi é tudo que o Lula gostaria de ser. A Índia é a economia que mais cresce entre as grandes economias do mundo. Ele é muito popular e ele consegue ter esse protagonismo global que o Lula não consegue, porque o Modi se tornou a ponte entre o sul global e o Biden. Ele consegue jogar nos dois times. No caso da China, ele está do lado do Biden, do lado da Ucrânia, ele está do lado do Putin. E o mais importante dele, o que assusta, ele de fato é um populista eficiente. Por quê? O que ele fez na Índia? Por que a economia está decolando? Ele diminuiu a carga tributária, isso é muito importante no caso do Brasil. Ele facilitou a vinda de investimentos estrangeiros na economia e, ao mesmo tempo, ele está trazendo melhores condições sanitárias e de eletrificação para centenas de milhões de indianos. Ele é um bom governante, ele é um cara autoritário, o que dá mais medo, e é um cara nacionalista e sectário contra os muçulmanos. Mas ele tem uma receita populista que está funcionando. Esse é o fato. 70% e mata inimigo fora de casa, hein? E mata inimigo fora de casa. Não, sem dúvida. Óbvio que ele é. Eu não estou elogiando. Lá no Canadá, matou. Eu tenho medo do Modi, porque ele está dando certo. Não é porque eu não estou elogiando o Modi, eu tenho medo porque é uma receita que está funcionando para a Índia e para ele, né? Circunstancialmente, um monte de receitas podem funcionar, né? Até a Rússia está em pé ainda, não despencou. Completamente, sobre a qual a gente falou agora há pouco. A Ucrânia está crescendo 5% esse ano, no meio da guerra. A Rússia, com o que tinha de reserva, eles conseguiram, até agora, sobreviver economicamente. Isso não vai durar. Mas a Índia também. Eu lembro, o primeiro mandato do Lula, o Brasil explodiu, capa da Economist, etc. Mas tudo circunstancial. Porque ele surfou nas commodities, não é o caso é mais estrutural no caso da Índia. São reformas estruturais na economia, essa é a diferença. Não é surfar. A Ucrânia, Diogo, tem a renda per capita da Ucrânia é metade do Brasil, é o segundo país mais pobre da Europa. Segundo mais pobre. E segura o Putin. Incrível. É um povo heróico e vai receber muita grana quando entrar na União Europeia e vai se reconstruir. Daqui a pouco a renda per capita deles vai estar 2 vezes maior do que a do Brasil. Eu aposto quanto você quiser, Lucas. Nós não estaremos aqui, mas eu aposto entre nós. A gente vai continuar sendo amigo. Então, a gente vai continuar se falando toda semana. Então, eu cobro isso de você. O Bruno, o Bellevue, que é o maior dos Estados Unidos, também tem uma renda per capita imensa, e você disse que o hospital tem uma fórmula de emagrecer os pacientes e engordar o bolso deles. O bolso deles. Uma fórmula um tanto quanto sacana, né? A verdade, eu tenho muitos amigos médicos e eles dizem,
Brunão, se a gente pode, é tudo cirurgia, é muito mais rentável do que eu fazer consultório ou ficar ganhando por hora. A verdade é que essa dinâmica não é só no Brasil, mais do que nunca, saúde é um negócio, e o Times, numa investigação em razão desse escândalo aí, recebeu umas denúncias, e a história é que eles começaram a fazer, esse hospital, é um hospital público aqui em Manhattan, começou a fazer cirurgias bariátricas como nunca. Esse ano eles devem fazer 3.000 cirurgias. Tem dias que eles têm 16 cirurgias bariátricas, e o que eles são acusados? Sem critério. E essas cirurgias o Estado paga? Eles recebem do Estado $11 mil. Por isso que eles fazem muito. $11 mil? $11 mil por cirurgia. E aí, o que eles são acusados? De fazerem indiscriminadamente, fazerem para quase qualquer um, a pessoa nem tenha todos os aspectos eletivos e passa, a pessoa precisa de uma preparação, você precisa perder peso, precisa isso, teria que levar 3 meses, não, vamos fazer daqui 10 dias. Até tem uma prisão aqui perto que eles têm muita dificuldade de receberem tratamentos básicos. Mas 16 ou 17 prisioneiros fizeram a cirurgia, o que é pior o escândalo. Mas o melhor da história é que anualmente eles fazem um desfile. Esse hospital promove um desfile dos ex-gordinhos que fizeram a cirurgia. E as imagens são engraçadas, porque... Você não tem as imagens, não? A gente vamos pôr, deve estar passando a imagem. São pessoas que são, ou seja, não é que a pessoa... Chonchudos. É lógico, tem americano que é muito obeso, fica muito melhor, mas ainda assim não é aquele shape atlético. E aí algumas mulheres se sentem seguras, usam lingerie, é bem assim... bem bizarro. Isso é legal. Agora, mas é legal o lado da autoestima. A autoestima é legal, mas o Belleville basta jogar mais tem squash e fechar a boca. E essa é a minha receita de sucesso. Mas o Belleville tem uma história de experimentar com cirurgias desde sempre. Né? Ele é o primeiro hospital público dos Estados, maior hospital público e o primeiro dos Estados Unidos. E eles foram os pioneiros em cirurgia de amputação. Assim, 50% dos pacientes morriam depois da cirurgia porque eles não tinham nenhum controle de doença lá dentro. Eles só experimentavam coisas. É um clássico. Aquela série New Amsterdam é baseada nesse hospital. Olha, um hospital fantástico. Meu filho mais velho nasceu prematuro, super prematuro, e o Belleville, naquele mês que ele nasceu, estava inaugurando a primeira unidade só para prematuro. Ele desfilou? Não. Ele é prematuro, nasceu prematuro, com 6 meses. Ele não nasceu gordo, não. Ele nasceu precisando engordar urgente. E aí ele ficou separa da mãe. A mãe ficou num hospital onde ele nasceu, e eles levaram numa ambulância especial para o Belleville, para essa unidade, onde só tinha, e eu passava lá, pegava o leite da mãe, você era o e levava o leite para o filho. Olha aqui, você nessa elegância toda, você come, eu estava falando em obesidade, você não precisa fazer... Não sei, se eu quiser ir lá, acho que eles fazem uma bariátrica. Do jeito que está, é provável. Porque os Estados Unidos é o país, não sei se é o mais gordo do mundo, mas é o país que mais consome fast food. Você come fast food? Eu não gosto muito, não. Eu sou meio chata. Mas, assim, o meu pecado é hambúrguer. Eu adoro hambúrguer, mas de hamburguerias legais. Não, eu comi hoje, vindo para cá, sexta-feira, eu fico... Vou comer um muffin. Muffin, muito bem. Do McDonald's. Do McDonald's. Não, tem muffin melhor. Não, mas um certo vício. Mas os Estados Unidos são o país que mais consome. Quem é o segundo país? É um país de gente elegante feito Reino Unido. E o terceiro é a França. Que mais consome... Fast food? Não, que mais consome McDonald's. Onde está McDonald's? o McDonald's que mais vende é na França. É na França. Você sabe mesmo, você fez a pesquisa. Eu não fiz pesquisa porque eu não sei que você ia me perguntar. Dessa vez eu não sabia, gente. Eu não sabia a pergunta, mas eu sei que a França... O McDonald's que mais vende no mundo é o de Paris. A França só tem, acho que 300 e poucas redes de fast food, mas McDonald's é gigante lá. Principalmente o McDonald's recordista... De Paris. É o de Paris. Porque tem muito estrangeiro lá. Eu quero contar um segredo sobre o Lucas. Parece francês, você não está vestido a francesa.
Na época que a gente gravava o programa na Terceira Avenida, o Lucas me obrigava a ir com ele e comendo Taco Bell uma vez por semana. Você lembra? Taco Bell. Olha, o que eu faço por um amigo? Você gostava porque era barato. Taco Bell era pesado. É barato pesado. e vem com quase nada, né? Não, depois a gente evoluiu muito, ia para um dos restaurantes mais bonitos de Nova York, mas era no inverno, que era na estação, na Grand Central. Era aquela cafeteria maravilhosa, como é que chama? Não, a gente ia no Oyster Bar, também. O Oyster Bar, que é maravilhoso. É o Oyster Bar, que é a melhor clam chowder que tem, não, é o lá de baixo, aquele restaurante lindíssimo. É o Oyster Bar, o Oyster Bar. Do Grand Central que tem. Oyster. A gente ia no Oyster Bar comer clam chowder, soup também, mas tinha Taco Bell. Oyster Bar. É maravilhoso lá. Ô, Diogo, a Gorda com você. O abraço do Gordo com o Moro te incomodou. Você escreveu uma nota dizendo que brasileiro é assim mesmo. Era o Moro com o novo ministro. E te incomodou por quê? Lucas, na verdade eu desisti do Moro quando ele desistiu da campanha da presidência dele e começou a tentar cavar uma vaguinha de senador. E pior ainda quando ele começou a apoiar o Bolsonaro, aí não dava pé, né? Considerando que todo o apoio que eu dei, inclusive dei-lhe um emprego na minha revista depois que ele deixou o governo, atirando no governo, dizendo que ele havia sido tirado de lá por causa de um golpe, porque o Bolsonaro queria interferir de todas as maneiras na justiça, na PF, em tudo quanto é lugar, para tentar salvar a si e a seus filhos e a seus parceiros, seus comparsas. E eu, quando o Moro estava por baixo, porque ele tinha saído do ministério, estava sendo atacado pelos bolsonaristas violentamente, atacado pelos petistas sempre, eu fiz questão de convidá-lo, eu fiquei muito feliz na época, porque ele aceitou o emprego, escreveu ótimas colunas para a nossa revista, e depois eu me envergonhei, senti uma vergonha brutal quando ele pulou pro colo do Bolsonaro de volta. Aquilo ali me horrorizou. Se você procurar no meu telefone, desapareceu, eu cancelei o telefone do Moro, não queria mais ter nada a ver com ele, não tenho WhatsApp, não tenho nada, porque me horrorizou aquele negócio. Realmente, ele virou um político, né? Virou um senador, ele vai ser caçado, não serviu para nada, essa indignidade não serviu para nada, porque ele vai ser caçado e, ao mesmo tempo, ele virou um senador. Se ainda existisse a Lava Jato, ele estava ferrado. Eu acho que desde o Fernando Henrique eu não admirava tanto uma pessoa feito. Eu admirei o Moro e tinha tanta esperança nesse cara. Mas eu ainda engraçado, gosto dele. A gente teve alguns encontros lá em Brasília, Isso é bonzinho. Inclusive junto com o pessoal lá do antagonista. Mas eu acho que o Moro morava e deve morar ainda até hoje muito modestamente, mesmo não sei se com salário de senador, se as coisas melhoraram, mas foi um cara que nunca teve dinheiro. Nunca ele foi importantíssimo para o Brasil e um desperdício inacreditável, e depois fez cálculos, e todos os cálculos errados e indignos, porque ele entrou num caminho para tentar se proteger, provavelmente, mas não tem desculpa. A mulher dele se elegeu, Diogo? Desculpa? A mulher dele se elegeu? Ela era... Sim. Eles se ajeitaram em Brasília, que é a coisa pior possível. Não tem que ir para Brasília, tinha que ter ficado longe de Brasília. Brasília é emporcalha, Brasília deturpa, Brasília esmerdeia, é um lugar que tem de ser evitado a todo custo. Olha, nós voltamos no próximo bloco com a nossa entrevistada. Vamos ouvir uma outra voz de mulher nesse programa, duas, é uma raridade. A Michele Prado é especialista em extremismos. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério.
Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12:30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Michele Prado, bem-vinda, querido. Você é a segunda nessa nova fase do Manhattan, tirando os manhattazanos, você é a nossa segunda convidada. Agora, você está falando conosco da Bahia, tem extremismo aí na Bahia? Ou você não está na Bahia? Tem. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês. Gente, algumas pessoas aqui eu sou fã e acompanho há muito tempo. Então, fico feliz e honrada de ter sido convidada para a gente bater esse papo. Estou falando da Bahia. Tem extremismo, sim, aqui na Bahia. Infelizmente, o extremismo hoje chega em todos os locais, está pulverizado no Brasil inteiro. Mas eu só sou extremista para defender Carlinhos Brau da Timbalada. Só isso. Olha, eu sou timbaleira, então se falar mal de Carlinhos, eu brigo. Se falar mal da Timbalada, eu brigo. O resto a gente conversa. Você é baiana? Sou baiana, graças a Deus. E mora em Salvador ou mora onde? Não, eu morava em Salvador, mas agora eu estou no interior da Bahia, Vitória da Conquista, a famosa Suíça baiana, onde faz frio. Ô, Caio, entre em contato aí com a Suíça baiana. Michele, quem vai ser o seu primeiro? Michele, a primeira pergunta, a gente mora, eu, Lucas, exceto o Diogo, no país da primeira emenda com os Estados Unidos. Né? É muito difícil você fazer uma ligação direta entre um discurso de ódio e concretização de violência. A gente vê isso no caso do Trump, sabe? Os promotores agora não querem pegar o Trump por aí. É muito difícil você provar a intenção, né? Eu queria saber, no caso do Brasil, se você tem alguns bons exemplos de discurso de ódio digital que se reverteram, infelizmente, em violência física. Dá algum exemplo no caso do Brasil. Então, na verdade, os Estados Unidos ele tem um grande problema, né? A primeira emenda tem suas qualidades, obviamente, que protege o discurso civil, mas, no entanto, a permissividade também faz com que os Estados Unidos seja um dos líderes do terrorismo doméstico, não religioso especificamente, né? Porque lá o extremismo doméstico é muito mais ideológico, do mundo inteiro, né? Eles que apresentam os maiores índices de terrorismo doméstico, por exemplo, ligados ao supremacismo branco, ao extremismo antigovernamental, extremismo conspiracionista, extremismo de causa única, como supremacistas masculinistas, etc. Então, há um problema evidente nos Estados Unidos acontecendo que comprova que a primeira emenda do discurso totalmente restrito, que na verdade não é, traz danos sociais, né? Mas sobre especificamente o que você perguntou, dessa correlação entre o discurso online e os danos que isso pode ser causado no ambiente físico, já há muitos estudos. Tá? No Brasil, a gente está começando ainda nesse assunto, mas já há muitos estudos em outros países que comprovam essa correlação.
muitas vezes não de forma direta, né, causa e consequência, mas de todos os vetores que levam à radicalização de um indivíduo até que ele vá para o cometimento da ação violenta. Aqui no Brasil, eu vou te dar 2 exemplos muito claros que aconteceram esse ano, né, bem recentes, com vítimas fatais em ambos, que foram 2 jovens, um com 16 anos e o outro com 18 anos, ambos radicalizados online, de acordo com as evidências empíricas que nós recolhemos, né, que eu recolhi, que também a Justiça recolhe, as agências de inteligência. Um deles foi o último atentado em Sapopemba, um rapaz sem nenhum tipo de vínculo ideológico com crenças extremistas, e num período de 1 ano, ele passou por várias plataformas digitais, tanto TikTok quanto o X, né, o antigo Twitter, até chegar no Discord, em subculturas online nocivas, e cometeu aquele atentado que houve em Sapopemba, matando uma menina de forma totalmente gratuita. Aquele rapaz, especificamente, ele não tinha uma filiação ideológica com o nazismo. Embora ele tenha postado a suástica no rosto, ele tenha feito facing, que é você se cortar com letras, né, com símbolos, você se automutilar com determinados símbolos, ele tenha feito isso no próprio corpo dele, mas foi um processo de radicalização online que ele sofreu, ou de auto-radicalização online, durante um período muito curto de tempo, né? E a motivação principal, a partir das evidências empíricas que a gente recolheu, era para ter fama. Não era nem necessariamente uma radicalização ideológica dentro do neonazismo, ou do supremacismo, ou de algum outro tipo de extremismo. Então, nós temos, eu acho que o exemplo mais claro, o outro também, adolescente, que a gente tem um exemplo muito claro de radicalização online a partir das evidências empíricas recolhidas, foi o atirador de Cambé, que matou 2 pessoas, 2 adolescentes, um casal de adolescentes. As evidências trazem das pegadas digitais dele que ele se radicalizou em mais de um tipo de ideologia extremista, tanto na ideologia incel, que é uma ideologia de supremacismo masculinista, quanto no aceleracionismo, que é aquele que quer provocar a violência e o caos, a violência extrema e o caos, para modificar determinadas ordens sociais e responder às suas queixas, que podem ser legítimas ou apenas autopercebidas. E ele também se radicalizou no extremismo violento islâmico e no satanismo. Então, é como se fosse o que a gente tem na internet? A gente tem, na verdade, um grande buffet de ideologias extremistas e discursos sendo oferecidos para pessoas que não escolhem onde ele vai chegar. Esses discursos, ele não escolhe onde vai chegar, ele está chegando dentro do quarto de qualquer pessoa. Tanto de vocês que são pessoas adultas, com discernimento, com conhecimento, com aproximação a determinadas causas históricas, por exemplo, mas também chega a um indivíduo de 12 anos, 10 anos, que não tem esse mesmo grau de senso crítico que nós temos adultos, né? Então, chega ali numa criança de 10 anos que, por exemplo, não sabe sobre a história do conflito Israel-Palestina, ou não sabe quase nada do mundo, é vulnerável porque passou os últimos 3 anos, durante a pandemia, sem nenhum tipo de contato social, apenas restrito aos contatos parasociais e formando toda a vida dele ali, seus contatos, seu senso de identidade, seu senso de pessoa, né? De pertencimento dentro de um ambiente online. É muito diferente quando esse conteúdo chega para a gente, quando chega para uma pessoa vulnerável, como são crianças e adolescentes. Michele, obrigada, um prazer falar com você. Você sabe que eu acho maravilhoso gente que muda de ideia, e acho mais fascinante ainda gente que muda de ideia em público. Parabéns para você por isso. Então eu queria te perguntar, de acordo com a sua experiência... Primeiro explica que ela mudou de ideia. Não, ela conta, ela vai contar. Eu vou dar a palavra para a convidada, para eu falar menos e deixar ela falar. Mas conta por que você mudou de ideia, mas eu queria muito entender, de acordo com tanto a sua pesquisa quanto com a sua experiência, eu imagino que pessoas que estejam mergulhadas numa ideologia extremista devam achar muito mais complicado sair dessa por várias razões, independente do lado, do extremo que ela esteja, né? Quais são os gatilhos? O que uma pessoa deve fazer se ela quer sair desse pensamento, mas ela tem medo de ser julgada? O que você recomenda que uma pessoa faça para ela se tornar uma pessoa mais moderada ou para ela sair daquela ideologia que está consumindo radical e que acaba com a vida dela, com a vida dos outros? Ótima pergunta. Primeiro, porque não é fácil, né? Você
você funde muitas vezes sua identidade dentro daquele grupo no qual você está. E isso acontece cada vez mais porque o ambiente online, ele rompeu com fronteiras físicas que afastava um grupo extremista, por exemplo, de recrutar eu, ou você, ou uma criança, ou um adolescente. Antigamente, você precisava ter o contato com aquela pessoa, ouvir o que aquela pessoa estava falando, você ter um interesse prévio, né, naquela ideologia extremista, para você conseguir o processo de radicalização ocorrer. Hoje, com a internet, você não precisa disso, porque essas fronteiras foram diluídas, elas não existem mais. Esse posto aqui, por exemplo, eu encontro um adolescente em Londrina, no Paraná, no qual ele tem 4 canais extremistas, voltados só para divulgação e incentivo ao terrorismo e ao extremismo violento, de supremacia branca, e só em um dos canais ele colocou 187 vídeos de inspiração, né? Só num canal, ele mesmo produziu esses vídeos. Ele escreveu 3 panfletos proselitistas, né, doutrinários, para um incentivo à violência, e esse conteúdo que ele fez vai chegar lá na Finlândia, ele fez em Londrina, mas chega aqui na Bahia, chega no Pará, chega na Amazônia, chega em Rondônia, chega lá na Austrália. Então, a gente não tem mais essas fronteiras com a internet, é isso que todo mundo precisa entender, a sociedade em si. E quando um indivíduo está realmente comprometido com as crenças cristalizadas já dentro de uma ideologia extremista, uma visão de mundo voltada para uma ideologia extremista, ele funde a identidade dele com a ideologia do grupo. Então, ele procura, por exemplo, aumentar o status dele intragrupo. Isso a gente vê o tempo inteiro com várias ideologias extremistas, tá, pessoal? Não é só com a extrema-direita. Por exemplo, agora, com esse conflito de Israel-Hamas, a gente vê pessoas que nós considerávamos moderadas compartilhando teorias conspiratórias antissemitas o tempo inteiro e discursos antissemitas o tempo inteiro. E outras pessoas validando aqueles discursos, né, discursos de ódio, discurso violento, pessoas de extrema esquerda compartilhando absurdos, negacionismo, revisionismo histórico, e outras pessoas validando. E por que essa validação? Porque existe o status intragrupo. Então é muito difícil para um extremista, para alguém que está radicalizado, ele perceber que ele está dentro de um ecossistema onde suas próprias crenças estão sendo validadas e revalidadas o tempo inteiro, e ele não está tendo mais contato com o outro, né, com outras opiniões divergentes. E ele sabe que se ele sair, ele vai ser atacado pelo outro, sem dúvida nenhuma. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa ter é coragem, né, de enfrentar os danos todos que terão com a sua mudança de postura. Então, é preciso ter coragem e consciência de que você vai enfrentar muita rejeição, né, não é fácil, mas que é preciso ser feito, porque é preciso defender os valores democráticos, né, de dignidade humana, com respeito à dignidade humana, defender os valores da democracia liberal, separação de poderes, imprensa livre, o basilar, né, os pilares básicos. E procurar ajuda. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda, por exemplo, programas de desradicalização institucionais. Mas em outros países, esses programas já existem já há muito tempo, estão sendo sempre atualizados. Esse ano, no relatório de contra-extremismo do Ministério dos Direitos Humanos, inclusive eu fui convidada pelo ministro, mas não pude participar por causa dos assédios que eu sofro, eles chegaram a citar programas de desradicalização, mas ainda não foi nenhum implementado aqui no Brasil. Então, não é tão fácil, né? A gente não consegue desradicalizar todas as pessoas, especialmente quando a gente está num ambiente com radicalização em massa, com muita polarização, que muitas vezes é impulsionada até pelo próprio presidente atual da República, conforme, por exemplo, a declaração que ele deu ontem, que eu achei totalmente estapafúrdia. Então, é mais difícil ainda, mas é possível, sim, desradicalizar e retirar a pessoa, resgatar a pessoa para dentro do ambiente democrático de volta, para que ela tenha uma visão de mundo humanista. Bruno, agora você, a Michele, está te ouvindo. Michele, um prazer te receber aqui no Manhattan Connection. Eu tenho 2 perguntas diretas, curtas, objetivas, para você me dar 2 respostas também bem diretas. A primeira delas, esses extremistas de direita que ficam incitando a violência através das redes sociais, eles monetizam? Eles ganham dinheiro? E como eles ganham dinheiro? Essa é a primeira. E a segunda, você, depois que passou a criticar a direita, a extrema-direita, você passou a ser classificada como comunista ou esquerdista? Ou nenhum dos dois?
Responder bem objetivamente aqui para vocês. Sim, monetizam, mas nem todos monetizam, porque essa monetização ela não ocorre só de forma pecuniária. Você tem, por exemplo, um aumento do seu status intragrupo. Você tem, por exemplo, você sai do anonimato, e isso te dá uma espécie de recompensa, que não necessariamente está ligada a algo financeiro, mas que monetizam de alguma forma, monetizam, seja com fama, seja com imagem, seja com dinheiro direto. Com certeza a monetização é um dos incentivos, né? Inclusive nos processos de radicalização. E a respeito do que eu sou chamada de tudo, né? Desde puta, vagabunda e várias coisas misóginas e violentas, até esquerdista, comunista ou neonazista. Já sugeriram que eu sou neonazista, que eu sou infiltrada, que eu sou um monte de coisa. Também me xingam de baiana. Só que eu sou um orgulho de ser baiana. Bom, mas aí com toda... Eu imagino que você, não, logicamente, não aceite nenhum desses rótulos de esquerdista ou comunista, logicamente. Não aceito, porque eu não sou extremista nem de um lado nem do outro. E depois de tanto pesquisar sobre extremismo, sobre radicalização, eu fiquei os meus 2 pés no centro. E a única coisa que eu quero é defender o máximo que eu puder a democracia, a ordem liberal democrática do pós-guerra, e proteger o máximo que eu puder também, tentar evitar, prevenir a radicalização online e combater o extremismo. Salvar vidas, né? Que é o que eu tenho feito. Extremista Diogo, de extremo para extremo. Bom, a Michelle sabe que o Brasil tem um problema de extremismo de direita e também de esquerda, que são idênticos, se refletem. O extremismo de direita aprendeu com o extremismo de esquerda. Eu fui o primeiro a denunciar na internet, lá atrás, quando o Lula começou a comprar um portal que chama AIG, eu fui o primeiro a mostrar que estava surgindo um negócio novo ali. No Brasil, especificamente, Michele, tem um problema diferente. Nós temos um ministro do Supremo que tem uma força policial trabalhando para ele, com um inquérito ilegal, inconstitucional, e que persegue, em vez de prender o Bolsonaro, como deveriam estar fazendo, já deveriam ter feito muito tempo atrás, prendem uns coitados que tem. Outro dia deram uma multa de não sei quantos milhões para uma mulher que tinha 45 visualizações num post dela. Tem uma deformação aí também, né? Tem uma deformação do outro lado, não só da permissividade, mas também da repressão. O Brasil, o Alexandre de Moraes, censurou a minha revista com base nesse mesmo inquérito. É bastante um monstrengo antidemocrático esse daí também, que persegue os brasileiros e prejudica a liberdade, o ambiente de liberdade e de democracia que você defende. Diogo, prazer estar aqui conversando com você, acompanho você já há muitos anos, inclusive você está lá no Tempestade Ideológica, no primeiro livro, no primeiro capítulo, mas a extrema esquerda, claro que existe aqui no Brasil, embora não tenha sido ainda tanto foco, nem mesmo de estudos por aqui, né? Talvez por uma questão ideológica também, mas não são exatamente idênticos, né? O extremismo de extrema-direita, que tem várias correntes, e o extremismo de esquerda não são idênticos. Também o potencial de ameaça não é idêntico, tá? Entre esses 2 tipos de extremismo. Mas que existe, obviamente, a gente está aí com os discursos todos da extrema-esquerda nas plataformas, comprovando o grau de influência que eles têm no debate público. A respeito do 8 de janeiro e das condenações que o ministro Alexandre de Moraes tem feito, eu acho que é um extremismo de extrema-direita, a insurreição violenta que houve no 8 de janeiro, embora já tenha sido alertada, até mesmo no Tempestade Ideológica, que a gente poderia ter esse tipo de incidente aqui no Brasil, ele é muito recente e me parece que as instituições também do judiciário não estão ainda plenamente capacitadas para conseguir lidar com esse fenômeno, né? E algumas dessas ações, por exemplo, eu acho que ultrapassam bastante o limite, né? Porque nós temos que entender, quando a gente está falando de extremistas violentos e terroristas domésticos, aqueles que efetivamente têm os meios, têm um compromisso ideológico e têm a capacidade de cometer o atentado. Muita gente, por exemplo, que participou daquela mobilização, daquela insurreição violenta contra os poderes, numa tentativa realmente de golpe, né, de interromper, de refazer, na verdade, o resultado eleitoral, são pessoas absolutamente comuns que se radicalizaram online, que é justamente o tema do que a gente está falando aqui.
né? Se radicalizaram em teorias conspiratórias, se radicalizaram em crenças de que havia um grande complô contra as famílias, né? Em crenças mentirosas de que houve fraude eleitoral. São pessoas comuns, como a Maria, que está aqui na esquina, são mães de família, pais de família, radicalizados online, para o extremismo antigovernamental e conspiracionista. Então, é preciso analisar cada caso, e eu particularmente. Eu que, inclusive, alertei nas minhas redes sobre evasão de moderação utilizando Festa da Selva, várias vezes o discurso cada vez mais violento, né? Alertei autoridades e tal, mas eu converso muito com a Defensoria Pública da União, por exemplo, fiz um relatório para eles, tive reunião com eles, e parece que já está encaminhado propostas para uma justiça restaurativa, né, de parte desses condenados, desses investigados, para que a gente consiga separar o joio do trigo, né? Quem foi radicalizado, mas que não tinha nem meios e nem um compromisso realmente sólido de causar violência, né? E aqueles que efetivamente devem ser enquadrados dentro da lei de terrorismo, antiterrorismo, né? Que incentivaram tudo isso. É que burrice não pode ser crime, jamais. E essa gente... Você tem que prender e punir os mandantes, os financiadores, os estimuladores. Nós temos um cenário hoje que a gente chama de extremismo pós-organizacional. O que seria isso? Seria que você não tem necessidade hoje, não existe mais a necessidade de você estar vinculado formalmente a um grupo extremista, uma organização extremista. Por exemplo, você não precisa estar com vínculos sólidos a uma Al-Qaeda, a um grupo neonazista conhecido, a um Hezbollah, para você se radicalizar e cometer um ato de extremismo violento ou um ato de terrorismo doméstico, né? Porque a gente tem hoje um cenário, na verdade, de atores solitários se autorradicalizando e muitas vezes as queixas pessoais, sejam elas percebidas ou legítimas, autopercebidas ou legítimas, em confluência com algumas coisas ideológicas que eles vão montando uma salada de fruta, uma salada, um prato, né? Como se você entrasse dentro de um restaurante, por exemplo, num buffet de saladas e fosse montar o seu prato. Então, para essa queixa eu pego dessa ideologia, para essa queixa aqui eu pego dessa ideologia. E esse ator solitário, ele não precisa estar formalmente vinculado com um mandante, com um líder, com alguém hierarquizado. Ele pode se radicalizar e partir para ação violenta, mesmo sem esse tipo de incentivo, mesmo sem esse tipo de ligação direta com uma organização ou grupo, compreende? Eu falei a beça, né? Você falou bem. Não tem como, pessoal. Você falou a beça, falou bem. Mas muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que a gente vai ter você aqui de volta. Foi um prazer grande. Vai ser um prazer imenso falar com vocês de novo. Agora, antes de encerrar este bloco, a Sil vai nos levar para um passeio em Manhattan. Onde vamos, Sil? A gente vai no Team Building. Você conhece o Team Building? Eu conheço o prédio, mas eu nunca fui lá. É o prédio de lata. Ele é tipo um Italy, que tem aqui, que é tradicional, já conhecido, mas é do chefe Jean Georges. É meio francês, mas tem um monte de coisa lá legal. Vamos ver a matéria. A gente desceu no metrô aqui em cima e chegou aqui caminhando na Fulton Street. Essa é a Fulton Street. Uma curiosidade sobre a Fulton Street, ela foi a primeira rua de Nova York pavimentada com pedras de granito belga, em 1852. Até hoje não passa carro aqui. E ao final da Fulton chegamos ao Team Building. Neste local havia um famoso mercado de peixes desde 1869. Em 1907, o prédio foi reconstruído tomando essa forma que a gente conhece hoje. E o Team Building nasceu em 2022 pelas mãos do chefe Jean Georges. Chegamos! Vem comigo aqui! Vamos entrar no Team Building! Aqui tem 5.000 metros quadrados de restaurantes, mercado e essa maravilha. Esse restaurante é o La Brasserie. La Brasserie especializa em carnes, mas ele também tem o Raw Bar, que é o bar dos crus. Ele serve peixes, ceviches, ostras. As pessoas adoram simplesmente sentar no balcão. Eu adoro que no Team Building você pode trazer o seu cachorro também. Ali é um restaurante de crepes, de sanduíches para um prato rápido. Tem também um outro café lá na frente que serve o mesmo tipo de comida. Continua aqui comigo, me segue.
Para quem ama queijos e embutidos, este bar é o Wine Bar, é o bar do vinho. Delícia fazer um happy hour com os queijos deliciosos, super diferentes, que você só encontra aqui. E desse lado é o Oyster Bar. Tudo muito fresquinho. A gente está chegando aqui no bar, ó, o andar do bar. Restaurante francês, o ABC ali. E eu simplesmente adoro o lugar que você vem comer e pode encontrar as comidinhas, comprar por aqui, fazer o passeio. É como no Italy, que muitos brasileiros conhecem. E atrás deste mercado asiático tem, na minha opinião, o melhor segredo do team building. A House of the Red Pearl. Todos os pratos que eu provei aqui até hoje são incríveis. Mas quando vier, não deixe de provar o arroz frito e essa sobremesa de manga com tapioca. Então essa é a dica. Se você vier para Nova York, não deixe de visitar o team building, tomar uma cervejinha aqui nesse bar, comer em algum desses restaurantes maravilhosos. Você vai se divertir, fazer boas compras e vem num lugar que é histórico e pouca gente conhece. Voltamos no próximo bloco com o Caio, Diogo, Bruno, a Sil e as máquinas velhas de escrever que valem milhões. PNC News. Informação que gera valor. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções, mas na verdade eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos, invista em suas escolhas. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com o Caio, Diogo, Bruno e Sil e a maior coleção de máquinas de escrever do mundo. São 33 máquinas que pertencem a um ex-policial, Steve Saboroff, e elas foram leiloadas neste sábado em Dallas, no Texas. O Diogo, a máquina de um dos seus escritores favoritos, até seu amigo, estava no leilão. Era uma máquina de estimação dele? Você sabia se ele tinha alguma afeição especial a ela? Você está se referindo ao Gore Vidal, né? Bem, eu fiquei indignado com essa notícia, Lucas. Eu tenho umas 15 cartas dele, 20, sei lá, que eu jamais consegui decifrar, porque ele tinha uma caligrafia terrível. Eu conseguia ler só o nome. Ele me chamava de Go-Go Boy, porque ele não sabia o meu nome direito. Ele me chamava de Go-Go Boy, que era meio ofensivo, mas eu engolia porque era irônico. E ele podia ter datilografado tudo para mim, né? Neste momento, eu saberia exatamente o que ele disse a meu respeito. 15, 20 cartas do Gore Vidal. Nada, eu tenho papelzinho azul, tenho tudo aqui guardado, só que eu não sei o que ele falou. Então foi sinto muito, mas essa máquina chegou tarde demais. O que eu conheci na casa dele foi o fax. Eu não conhecia fax. Falei, essa é a máquina mais extraordinária que existe. E comprei um fax imediatamente e mudou a minha vida. Mais do que a internet e o e-mail. Foi a maior invenção da minha vida, foi o fax. Quer dizer, a máquina dele em casa lá era só decorativa. Eu acho que inventaram esse negócio. O cara escrevia à mão. Bom, mas esse cara tem um bom currículo.
As máquinas dele, do Saborov, que estão em leilão, ele coleciona máquinas de gente famosa, escritores e celebridades, muitas atrizes. A maior coleção é do Tom Hanks. Mas o foco, enquanto o foco de um é em celebridade, o Hanks coleciona tudo. Ele quer ter a maior coleção de máquinas de escrever e, de vez em quando, se aparece uma de um famoso, ele compra também. Ele recebeu uma oferta, foi sobre o Hemingway, né? Não, do Hemingway é com a Angelina Jolie. Pois é, esse foi o Saborov. O Saborov recebeu uma oferta de $250 mil para comprar a máquina que pertenceu ao Hemingway. E o Saborov declinou, dizem as más línguas que o Saborov declinou a oferta porque ela disse que daria ao Brad Pitt. Mas ela disse que não, que ela que saiu da negociação, que não quis comprar. Agora, essa máquina é engraçada porque é a máquina dele de criança. Não, a máquina não é de criança. Essa máquina do Hemingway que está sendo leiloada, ela foi comprada, ela é uma Underwood 1926. Estou te falando que é uma máquina quando ele usava, quando era criança. Não. Do Hemingway, eles acharam fotos dentro dessa máquina. Mas fotos, mas não que ele usava. A história é outra. A foto os negativos da foto de criança, sim. Da foto de criança dele. Mas essa máquina, especificamente essa que está sendo leiloada, ela foi comprada entre 1930 e 1940, ele só usou nas últimas décadas de vida para escrever as últimas coisas. Mas ele tinha as fotos e colocou lá, tem uns envelopes, inclusive. Quem comprar essa máquina vai receber os negativos de fotos do Hemingway criança e 6 envelopes, 5 dos quais eram endereçados a ele, com correspondências dele. Você sabe que o primeiro conto que ele escreveu? Não. 10 anos de idade. Foi o primeiro conto dele, que era uma viagem, uma ficção, dele indo para o Canadá. Que maravilha. Então, ele com 10 anos, ele já estava cortando adjetivo Maravilhoso. Já sendo maravilhoso. Já cortava adjetivo e advérbio. Pá. E a dele é a mais cara da coleção. Essa máquina dele está sendo... O primeiro lance é em $26 mil e chegou a 250 na cabeça da Angelina Jolie. Então, vamos ver para onde vai, Não, né? E ele disse que recusou 250. Não, eu acho, diz o Times, que é a que deve receber a maior oferta. O Caio, você tinha uma querida Olivetti? Foi difícil se separar dela? Eu tinha, olha, se eu tivesse guardado, eu venderia por qualquer quantia para a Angelina Jolie, só para ficar na companhia dela. Mas antes da Olivetti, eu tive uma Royal. Todo mundo deve ter Royal. A Royal, uma época, era a máquina mais vendida no mundo. Depois a Olivetti comprou a Royal. Era a Royal foi fundada no começo do século XX. Eu tive máquina de escrever portátil muito tempo e trabalhei, obviamente, com máquina de escrever em redação de jornal, televisão, etc. Mas você perguntou se eu tenho afeição? Na verdade, não, porque era um trombolho. Uma mesma máquina portátil, era um ano nos anos 80, que eu era correspondente itinerante da Folha nos Estados Unidos. Eu tinha que andar pelo país inteiro fazendo reportagem e eu tinha que carregar aquela porcaria de uma máquina portátil comigo, que é muito maior do que um laptop, né? Então, na verdade, eu não tenho saudades e eu não devia ter dado para a Angelina Jolie. Eu tinha uma pequena, mas a maioria nessa coleção é Underwood e Royal. Royal, que era a marca. Eu acho que não sei. Ele tem 5 Olivettes. Tem 5 Olivettes. Tem 5 Olivettes. Uma das Olivettes era do Samuel Cohen, que é o pai da bomba de nêutrons. Tem do Philip Roth também, mas elas são as que valem menos, começam em $500 e tal. Eu tinha, só falar da Olivetti, porque ele falou dela, eu lembrei com a capinha que você carrega e tudo mais, a verdinha Lettera 32, que meu avô me deu, meu avô mineiro, beijo pra Bambuí, meu avô me deu essa máquina, era minha paixão, eu amava. Como é que chamava o terrorista? Unabomber. Ele tem uma máquina do Unabomber, tá na coleção. Tá. E ele estava negociando com o Unabomber mandou um bilhete desaforado para ele, e falando, azar seu. Ele fala, porra, eu tô aqui solto, num lugar, num hotel fantástico. Esse puto tá dentro de uma prisão, condenado a 635 anos, e vai morrer lá, tá a pena de morte, e fica dizendo que eu sou um cara de azar? Azar meu? Agora, você sabe que a origem desse programa, quer dizer, a origem minha na Globo,
Eu acho que começa com uma Olivetti roubada. Porque eu trabalhava na Globo, tinha uma máquina de escrever, na Globo não, no Manchete, com a máquina dos blocos, no escritório deles, um escritório bem montado na Quinta Avenida. Quando entrou esse cara arrasado, que eu não conhecia, falou: Lucas, eu sou Luiz Edgar de Andrade, eu sou jornalista. Eu disse: não, aí ele falou o nome dele, eu disse: não, eu sei que você estava no Vietnã. Eu leio só. Pois é, eu estou vindo de lá, estava no hotel, estou aqui no hotel do lado, e roubaram a minha Olivetti. É uma máquina que eu uso, a primeira matéria minha vida inteira eu usava essa máquina. Você podia ir lá no hotel comigo e dar fazer um apelo dramático lá, porque eu acho que eu não estou conseguindo comover os caras. Aí nós fomos lá e eu falei: pô, tem que devolver a máquina. Você acha um jeito aí? Quem roubou a máquina, uma máquina dele? Não, nem dinheiro, nem nada, não custa caro. E ele tem um negócio, uma ligação umbilical com essa máquina. Não adiantou. Mas eu acho que quando depois eu saí da Manchete e estava procurando emprego, ele se lembrou de mim. Eu acho que ele, o Carlos Castilho, que também me conhecia, e o José Itamar de Freitas, que eu conheci na redação do Fatos e Fotos. Ele tinha uma mesinha lá, publicava o Pais e Filhos. Os três me conheciam, são as 3 pessoas que eu conhecia na Globo e que se comunicavam e provavelmente falaram: o Lucas está aqui pedindo um emprego lá em Nova York. Vamos contratar, vamos sugeriram para o Armando para me contratar e agora nós estamos fazendo uma Rata Connection. Que ótimo. Que a gente vem enrolando. Você sabe alguma outra coisa sobre esse leilão? O que eu sei é que uma máquina do Ray Bradbury está lá, é um dos meus favoritos, então presente de Natal eu adoraria, começa em $5.000. Não, a coleção do Soboroff é uma coleção de 40 máquinas no total. Eu saí e estou me desmentindo aqui, porque está escrito numa Times 33. Então eu te conto por quê. São 40 máquinas que ele juntou no decorrer de 20 anos. 6 dessas máquinas ele doou ao Smithsonian e uma ele doou ao Museu de Los Angeles. As 33 ele está leiloando agora. Então são 33 que estão indo ao leilão. 33 estão indo ao leilão, mas a coleção tem 40 e tem Maya Angelou, tem John Lennon, tem Truman Capote, tem pessoas incríveis. E ele é bacana, porque ele deu cedeu as máquinas. Cedeu as máquinas para manter jornalistas. Uhum. Elas são, então, vendidas e vão para cursos de preparar jornalismo. Você é um jovem careca da Jovem Guarda. Você teve máquina de escrever? Não, quando eu era pequeno, as máquinas já estavam desaparecendo, mas como eu fui criado pelo meu avô, tinham várias máquinas em casa. Eu, inclusive, fiquei com algumas delas, algumas Olivetti, outras que são de outras marcas que eu nem me lembro agora, mas eu vou checar e vou contar para vocês pelo WhatsApp. A sua pergunta, na verdade, é sobre o futuro. Você diz que o petróleo do futuro são os chips, os computadores. Na verdade, semicondutores. Semicondutores, porque a palavra chip é uma abreviação de microchip. Agora, os semicondutores é o petróleo do futuro e é o item da economia mundial do momento. Isso ficou comprovado na pandemia, né? Várias cadeias produtivas ficaram paralisadas pela falta de semicondutores. Para quem não sabe o que é um semicondutor, tudo que é eletrônico tem um semicondutor. É lógico que o nosso celular tem um semicondutor muito mais complexo, mas mesmo uma torradeira, quando você vai lá e desce para o pão tostar, o que controla aquele tempo para o pão subir é um semicondutor. Na sua máquina de lavar roupa é um semicondutor. Agora, o quão isso é importante é o maior item de exportação da China. É o que mais movimenta, em termos de valor absoluto, a economia chinesa. E mais do que isso, na minha opinião, hoje é um dos motivos que não tem uma ampliação de conflito Estados Unidos-China pela dependência disso, a dependência dos semicondutores, porque a principal fábrica de semicondutores do mundo está em Taiwan, só que todo o know-how, as patentes, etc., a imensa maioria são americanas. Quem sabe operar aquilo lá são engenheiros americanos. Então, se a China invade Taiwan, isso
iria criar uma situação ali de muita complexidade. Para explicar, porque eu acho isso fascinante, um microchip hoje tem o tamanho de uma unha, e ele tem, o microchip não, o semicondutor tem o tamanho de uma unha, e ele carrega 15 bilhões de transistores. Isso, para dar uma ideia, a distância desses transistores para encaixar ele é uma distância de 3 nanômetros. Para a gente, como comparação, o cabelo da Sil cresce 2 nanômetros por segundo. Então, o cabelo da Sil, o nosso cabelo, se bem que eu não tenho cabelo. Cabeluda, cara. O cabelo cresce 2 nanômetros por segundo. A distância entre esses transistores dentro de um semicondutor é de 3 nanômetros. Eles estão dentro desse quantum? O que existe é que o semicondutor é aquele que tem o sinal de vai ou não vai, né? Ou 1 ou 0. A engenharia quântica quer otimizar esse processo. Só que é algo que ainda está em desenvolvimento. Enquanto isso, do outro lado, os semicondutores é o que hoje move a economia mundial, a ponto de que já, se de fato a gente conseguir combater e resolver o problema do carbono, da queima indiscriminada de petróleo, definitivamente o novo petróleo são os semicondutores. E eu acho que é aí que a economia americana vai ganhar o jogo e a competição com a economia chinesa, e as pessoas talvez não estejam prestando atenção nisso. Olha, essa semana nós perdemos mais um jornalista, que não era mais jornalista, era um colega, pessoa querida, o Ricardo Pereira, que foi um dos primeiros correspondentes, talvez o primeiro da nossa turma, é uma patota pequena, são uns 12 caras, e o mais jovem de nós, e foi o primeiro a nos deixar. Eu conheci o Ricardo quando ele veio em Belo Horizonte, ele veio me visitar em casa, eu fiquei muito comovido com a visita dele, e nos tornamos assim, próximos, distantes, porque ele foi ser chefe em Londres e eu fiquei em Nova York, chefiava o escritório aqui, e a gente se encontrava em grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, convenções, e aí reconectava e continuava a conversa. É um cara maravilhoso de conversa, né? Essa foto que vocês estão vendo aí foi na Espanha. A gente trabalhava muito de dia e de à noite a gente se divertia muito. Nesse caso, a gente estava jogando tênis. O barbudo aí da foto, ao lado do Ricardo, é o Orlando Moreira, que é fundador da Globo. Você vê que essa turma dura. Ele joga tênis 2 horas por dia, incluindo domingo, e ele joga de 7 às 9 da manhã, durante a semana, no clube, num horário chamado Passarinho Madrugador, no fim de semana no Central Park. Esse outro aí do lado é o Reginaldo Leme, dessa turma que estava conosco. Ele era o melhor tenista, o Ricardo o pior. O Ricardo foi dirigir a Tele Monte Carlo na Itália, perdemos o contato, retomamos em Portugal, onde ele foi morar, em Cascais, e eu passei aí lá 3 anos, então eu procurava, ele tinha semanas boas e recaídas, alguns dias com um vinho e uma caminhada. O outro ele falava, a última vez, ele falou: Lucas, eu estou péssimo, há uma semana eu não saio da cama, eu acho que dessa vez eu vou melhor. Ele achava que ia morrer naquele mês. Mas aí apareceu uma injeção milagrosa na Alemanha, e que garantiu a ele falou, ele ligou, falou, pelo menos mais 1 ano de vida. Ele estava se sentindo bem mesmo, animadíssimo. E veio uma outra notícia excepcional. Ele cobriu a Guerra das Malvinas e ele achou o diário de um soldado argentino que ele mostrou no Jornal Nacional. E esse ano a televisão argentina achou o cara. E ligaram para ele: achamos o autor do seu diário. Ele me ligou e falou: Lucas, eu estou querendo fazer um documentário, a história é boa. Eu sei que sua mulher produz filme independente. E eu falo: Ricardo, eu passo para ela tem conexões em Londres e na Argentina, mas eu acho que ela vai te dizer que o seu melhor negócio é Brasil, pô, é Globo. Você é muito querido, todo mundo que te conhece, todo mundo gosta de você. Ele foi e deu certíssimo. Mas no meio e foi para a Argentina com um filho e uma filha, ele sentiu uma dor forte, parou, voltou para Cascais e morreu.
Ele está agora, mas ele conseguiu terminar o documentário e vinha no nosso programa em abril. Falou, quando terminar, vai ser lançado em abril e eu participo do programa. Ele está no livro, esse livro dos correspondentes, que é essa panela que eu falei, que são 12 pessoas, porque eu já tinha aí com o livro, tá, o Hélio Costa e a Sandra Passarinho, que foram os 2 primeiros, estavam em Londres, mas eles faziam mais fantástico. O primeiro correspondente em Londres foi o Carlos Castilho, que escrevia para o Caio Blinder, escrevia colunas, era um especialista em terceiro mundo, principalmente África. E aí também está o Cílio Bocaneira, Pedro Bial, Jorge Pontual, Sérgio Mortamelo, Bob Face, o investigador fantástico Caco Barcelo, super repórter, repórter investigativo, Silva Pinto, Ednei Silvestre. Depois vieram os mais recentes, foram dessa turma aí, o Kovalik, Roberto Kovalik e o Marcos Lozecan. Então, já citei praticamente todo o nome de todos os correspondentes dessa primeira safra. E perdemos o mais jovem deles. Agora, eu estourei esse negócio aqui porque eu não quero terminar esse programa para baixo, com obituário. Eu tenho uma história boa para contar, mineira. Posso contar? Eu sempre adoro ouvir suas histórias. Olha aqui. Nós vamos, então, subir a serra. Nós vamos para o alto, para ver o pico. Esse cara do meu lado, não, desse lado aqui está o Pico Belo Horizonte, que tem 1.500 metros. Do outro lado é o Pico Gabriel Azevedo, tem 1,86 m. Gabriel tem uma certa vocação imperial e ele criou o Dia do Pico. Não sei se foi pensando no Dia do Fico, do Dom Pedro. E no Dia do Pico, o Gabriel decidiu que o dia 8 de dezembro será Dia do Pico. E tem que cantar parabéns para o Pico lá em Minas. O Gabriel gosta de pico e gosta de bar. Tem um dos melhores bares do mundo, eu disse do mundo. O bar dele é um Mina. É um bar genial, estaria bem em qualquer cidade, Veneza, Nova York, Paris. E é sócio do Léo Paixão, que é o cozinheiro mais genial lá do Brasil, fica dentro do Automóvel Clube, tem jazz, serve um drink exclusivo, só eles têm, chamado Manhattan Lucas Mendes. É a invenção dele e da bartender, que é a Amandinha. Vocês estão vendo nessas fotos aí, essa belezura. Nós somos lá no Pico, a meu pedido, eu queria conhecer a favela da Serra, que é conhecido como Conglomerado da Serra, que são 7 favelas. É a terceira maior do Brasil, e a segunda coisa que eles te falam é o seguinte: 7 meses sem nenhum assassinato. A gente deu uma circulada por lá, mas nossa exploração parou nesse bar genial. O Gabriel adora um bar, ele está aí fazendo comício aí lá em cima no bar. Chama Alto da Serra, esse é o nome do bar. Ótimos drinks, comidas e essa paisagem incrível. E minha paixão, tinha uma jabuticabeira lindinha, uma jabuticaba, que posou só para mim, sexy, solitária, carente, mas eu não comi. O Gabriel aproveitou para fazer um comício. Ele quer convencer a população, e a prefeitura, é claro, está andando devagar, para tirar o pessoal aqui da favela e levar para os 100 prédios vazios que estão no centro da cidade de Belo Horizonte, onde ele mora e ele se sente solitário. Ele mora num apartamento imenso e sozinho. Então ele está querendo levar a turma da favela a fazer companhia. Ele tem bons amigos lá em cima, esse cara que está conosco aí. É um dos vereadores que está sempre com ele, que está nosso guia na favela. Mas ele tem ideias complicadas. Essa ideia de pegar a favela e levar para o centro de Belo Horizonte, eu não sei de onde é que ele sacou essa. E o fato é que a nossa exposição não conseguiu largar o drink nem o pôr do sol de Belo Horizonte. Olha só que maravilha! Eu disse que não ia terminar essa conexão com uma nota triste e eu acho que consegui, porque isso aqui, olha que paisagem. Muito obrigado, a gente se despede e até o próximo Manhattan no domingo. Tchau. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global.
Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pado, garantindo a sua segurança.